Moisés e o monoteísmo, talvez um dos últimos textos de Freud ainda vivo, de 1939, ano da morte de Freud. É um texto que já foi classificado por muitos analistas como uma resposta de Freud a Hitler, né, porque Hitler não era ariano, então se Moisés fosse egípcio, enfim, são variadas interpretações sobre esse texto, mas eu, do meu ponto de vista, prefiro trazer aos espectadores desse canal um outro recorte sobre o texto em questão. Esse texto é um dos textos ditos sociais. Geralmente as pessoas estabelecem 5 textos sociais, né? Esse, Moisés e o Monoteísmo, a Psicologia das Massas e a Análise do Eu, a Totem e Tabu, O Futuro de uma Ilusão, e, enfim, textos que tentam explicar o homem para além do que a gente observa no consultório, ou seja, como no laço social a gente pode perceber não só a presença do inconsciente, naturalmente, mas pensar o próprio homem a partir dos conceitos psicanalíticos. Então, Moisés e o monoteísmo diz também das religiões, é um texto que deve ser lido ao lado do Futuro de uma Ilusão, mas diz do papel de Moisés, no sentido de ser um intermediário, né, entre dois polos, né, Moisés que trouxe as placas, etc., lá abriu o mar, etc. Enfim, como que esse personagem pode ser pensado nos dias de hoje, e se ele não for esse homem sacralizado pelas escrituras, pela tradição oral, como seria se esse homem, na verdade, não fosse nada disso? Então Freud põe um problema, põe uma dificuldade e instiga o leitor a pensar em outras possibilidades, a pensar em algo novo, a pensar em outras dimensões. Sendo assim, eu recomendo a leitura, de novo, para quem tem interesse em religião, para quem tem interesse no social, na vida em grupo. Mas, o que me parece mais importante, como um bom analista, Freud lança a pergunta e ocupa outro ângulo para enxergar a relação do paciente, do leitor nesse caso, com essa pergunta. Ou seja, ele responde de um outro lugar. Isso causa um certo desassossego no leitor, o leitor fica relativamente perdido, mas afinal, o que Freud quer? Mas onde Freud quer chegar? Esse, de fato, é Sigmund Freud escrevendo, mesmo antes de sua morte, já muito debilitado fisicamente, mas ainda preciso, ainda sagaz e principalmente ainda provocativo. Então eu prefiro muito mais compreender esse texto como uma gigantesca provocação de Freud, talvez a última, para nos pensar, para nos fazer pensar sobre a relação que temos com nossa mitologia.